tentar explicar um pouco a complexidade de um bom tratamento de dependência química e como isso acontece. Você pega um indivíduo e você tira a droga dele, ele vai para uma clínica fazer um tratamento. Chega nessa clínica, ele entra no processo, geralmente, ele vai entrar num processo de síndrome de abstinência. Síndrome significa conjunto de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas acontecem devido à retirada da substância. Esses sinais e sintomas, eles são, muitas vezes, insônia, irritabilidade, taquicardia, ansiedade generalizada, falta de apetite, convulsões, oscilações bruscas de humor. Logo, esse indivíduo ele precisa estar em uma equipe multidisciplinar que tenha um psiquiatra. Por quê? Porque esses fatores que eu citei agora são fatores do corpo, do organismo, que vão precisar de abordagem farmacológica. Só que o negócio fica muito sério e complicado. E precisa ser perito, precisa ser expert para conseguir lidar com isso. O médico vai prescrever um remédio para ansiedade. Em seguida, o médico vai prescrever um remédio para insônia. O médico vai prescrever um remédio para prevenir convulsões, porque pode acontecer durante a síndrome de abstinência. Aí o médico vai entrar com vitamina B12, principalmente se for alcoolista, para que esse indivíduo volte a se alimentar. Aí, o que vai acontecer em seguida? O médico vai prescrever alguma medicação para estabilização do humor. Certo? Esse bando de medicação já. Aí o médico responsável vai fazer o quê? Vai prescrever um protetor gástrico, um hepatoprotetor, porque todas essas medicações elas vão sobrecarregar os rins e o fígado e o estômago. Vão sim. Então, nesse momento, o indivíduo, estamos falando de uma dependência grave, né? Mais elevada já. Esse indivíduo vai estar tomando uns 8, 10 comprimidos por dia. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Mas esse indivíduo agora passaram-se aí 45 dias. Esse indivíduo apresentou evolução. Teve uma boa evolução no seu quadro geral. Então o que o médico vai fazer? Vai desmamando essas medicações. Só que no meio do caminho, o que pode acontecer? Esse indivíduo ele vai aumentar o consumo, se for fumante, vai aumentar o consumo de cigarro, vai fumar o dobro. Aí o médico vai fazer o quê? Vai chegar e vai inserir alguma medicação para tentar ajudar esse indivíduo a parar de fumar ou reduzir, ou a parar, né? De fumar cigarro. Aí começam alguns erros. Algumas pessoas pensam que bupropiona é um medicamento para parar de fumar. Não, bupropiona não é medicamento para parar de fumar. Bupropiona ele tem a finalidade de reduzir a ansiedade e ele pode ser um coadjuvante para o tratamento do tabagismo, mas ele não é uma medicação que vai te fazer pegar nojo ou aversão do tabaco. Não vai. Quem ensina isso está ensinando errado. Não é verdade. Ele pode exercer um efeito, mas ele vai trazer muito mais efeito colateral do que esse efeito contra o tabagismo. Nesse momento, o indivíduo começa a passar pelo desmame. Quando ele começa a ser desmamado das medicações, alguns padrões podem reaparecer. Ele pode voltar a não dormir, ele pode voltar a não se alimentar, se ele apresentar algum dano cognitivo mais grave, né, mais acentuado, ele pode voltar a apresentar alucinações. A gente chama isso também de transtornos delirantes persistentes, que é alguma coisa dentro do espectro da esquizofrenia, como alucinação auditiva, visual, tátil, enfim,
olfativa, gustativa. Ele pode apresentar, geralmente vai ser alucinação auditiva ou visual. Ele pode apresentar, conforme tira o remédio, isso pode voltar. Então esse indivíduo ele vai ter problema. E aí o que o médico tem que fazer? Retornar com a medicação. Para conseguir manter esse indivíduo equilibrado novamente. Para que a equipe terapêutica consiga fazer terapia. Então, se você não tiver uma boa... Em casos graves, eu estou falando isso de casos graves de dependência química. Isso aqui eu estou falando de um caso grave. Para que a equipe multidisciplinar, psicoterapeuta, psicóloga, conselheiros especializados em dependência química possam trabalhar com esse indivíduo, ele precisa estar com a sua bioquímica cerebral equilibrada através da farmacologia, através da abordagem do psiquiatra, para que os psicoterapeutas, os especialistas em dependência química, possam fazer o trabalho de psicoeducação, onde esse indivíduo ele tem que aprender tudo sobre a doença dele. Ele tem que aprender o que vai acontecer com o corpo dele se ele recair, os riscos que uma recaída traz, o que acontece com o coração no momento que o indivíduo toma um copo de álcool, o que acontece com o pulmão no momento que ele dá um trago numa pedra de crack. Então é necessário que o processo terapêutico seja polivalente, porque um tratamento meia boca não vai surtir nada. Então, entendam de uma vez por todas, a parte mais fácil da dependência química, do tratamento, e quem está falando isso é alguém que trata isso. Eu trato dependência química, o chumbo grosso, eu trato o chumbo grosso da dependência química. Tirar a droga é a parte mais fácil. Agora, você ajustar esse indivíduo, que já tem alguns desvios cognitivos mais importantes, mais complicados, você ajustar esse indivíduo e fazer com que ele permaneça sem droga através do gerenciamento emocional, do trabalho cognitivo comportamental, dentro da questão racional e emotiva, ajudando esse indivíduo a lidar com tudo que ele sente, ajudando esse indivíduo a mudar, muitas vezes, as crenças que ele tem, mudar a autoimagem, a forma como ele se vê. Todo esse trabalho requer muita perícia. Então não é só ficar balangando o beicinho em vídeo de TikTok, de WhatsApp, de YouTube, porque isso não ajuda em nada. Então a gente tem que ser eficaz, a gente tem que abordar o paciente, e todo o tratamento para dependência química tem que atender a todas as necessidades do indivíduo e não somente ao problema mais evidente, que é o uso compulsivo de droga. Tá? Esses são os 13 princípios do NIDA. Depois pesquisa lá, 13 princípios do NIDA, tá? Que é o Instituto Nacional de Tratamento de Álcool e Drogas. Pesquise isso para você saber como tem que ser um bom tratamento de dependência química, porque assim você jamais será enganado por nenhum pseudo profissional.